Vamos. O tema da minha mensagem hoje é liberdade cristã e tradição. É a pregação aí de número 86 no livro de Atos. Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 17. Atos 21, 17, diz assim: E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram. E tendo cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Até aí tá bom, o restante nós vamos lendo aí. Olha para cá, por favor. Só contextualizando, o que estava acontecendo aqui? Paulo, após se despedir dos seus irmãos da igreja amada, ele vai rumo a Jerusalém. E ele tinha certeza que aquilo era a vontade de Deus, mesmo havendo profecias, como a de Ágabo, de que ele sofreria. Mesmo os irmãos dizendo: Paulo, lá vai ser difícil para você, as pessoas vão perseguir você. E mesmo os irmãos chorando, dizendo: Paulo, não vai. Ele disse: vocês não podem fazer isso. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. E como eu preguei na última semana, a vontade de Deus, por vezes, nos tira do nosso conforto e traz sofrimento. Ser fiel a Deus, quem disse que é fácil? Não é. E Paulo mesmo, sabendo que ele sofreria em Jerusalém, que nós veremos a partir da semana que vem em diante, ele não deixou de fazer aquilo que era a vontade do Senhor. Não sucumbiu diante do medo, mas permaneceu fiel a Deus. E aqui nós vemos, de fato, ele chegando em Jerusalém, na capital, onde havia o templo. E Paulo chega àqueles irmãos, de fato, com excelentes notícias. A primeira coisa que ele faz é relatar aquilo que Deus havia feito através de sua vida. Ele diz: olha, muitas vidas se converteram, igrejas foram abertas, presbíteros foram levantados. E, de fato, Deus tem usado poderosamente as nossas vidas aqui. E em contrapartida a essas boas notícias que ele traz ao povo, que ele leva a esses irmãos, sabe o que ele recebe de volta? Dúvidas de que, de fato, ele estava fazendo aquilo que é correto. Tanto é que as pessoas disseram para ele: como pode? Esse homem aí, ele disse que nós não devemos cumprir a lei de Moisés. Então as pessoas duvidam dele, algumas tensões culturais ali são levantadas, e além da perseguição que ele tinha dos de fora, aqui o que nós veremos é que ele também tem algumas dúvidas. As pessoas, na verdade, têm dúvidas de dentro da igreja a respeito do ministério de Paulo. Esse que nós veremos aqui. Eu vou passar então alguns princípios. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. E é interessante, sabe o que também? Que esses problemas que nós veremos que Paulo ele passa aqui tem muito a ver com situações que nós vivemos no dia a dia. Então, aquilo que ele faz, a forma como que ele resolve os seus problemas, com certeza vai nos ajudar e muito a entender. O primeiro princípio é o seguinte: o evangelho gera unidade e tensões, divisões, cismas, problemas, podemos dizer assim. Versículo 17 de novo, acompanhe comigo novamente, só para a gente não perder a leitura. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram, e tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios por meio de seu ministério. Versículo 20, só a primeira parte. Ouvindo isto, eles glorificaram a Deus. Veja que, de fato, Paulo, ele é recebido pelos irmãos de Jerusalém com alegria. As pessoas ficam felizes por saber que o ministério de Paulo estava sendo frutífero entre os gentios, que este irmão, que outrora era perseguidor da igreja, ele de fato se converteu e estava sendo um instrumento para que pessoas inimagináveis pudessem conhecer a fé cristã. Tiago e os presbíteros ficam felizes, glorificam a Deus, e aqui já mostra que de fato não havia rivalidade no cristianismo ali no início. Não havia essa questão de, olha, os judeus convertidos de Jerusalém são uma classe A, e os gentios convertidos pelo resto do mundo, através da pregação de Paulo, são uma classe um pouco mais inferior. Não havia isso. Não havia briguinha de igreja, de rincha. Porque você sabe, né? Hoje em dia, tem algumas igrejas que, pelo fato do membro ser da sede, parece que ele é mais importante do fulano da congregação, que é do bairro. Uma vez nós disputamos um campeonato de futebol aqui, tinha isso, né? Tinha a igreja lá, que era a sede, e o povo que era da congregação dos bairros ali, nossa, chegava lá até com vergonha, né? Você é da onde? Você é da sede? Ah, não, então não quero falar com você. É sério. Agora nós vemos aqui, de fato, não tinha essas besteiras aqui, pelo menos no início da igreja. E Paulo, perceba, ele foi recebido como irmão e não como adversário. Porque as pessoas sabiam. Paulo é mais um que Deus acrescentou para que o reino avançasse.
para que de fato o evangelho pudesse a cada dia mais se expandir. É tão certo que no verso 18, que fala sobre Tiago, né? No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros compareceram. Esse Tiago aqui não era o apóstolo, porque o apóstolo já havia morrido. Esse Tiago aqui é o mesmo da carta de Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo, lembra? Por que meio-irmão? Ora, porque era só filho de Maria, não era filho de José, ou melhor, é basicamente isso. Era meio-irmão por conta disso, né? Porque era irmão por parte de mãe e não por parte de pai em si, de Deus. Então, no verso 19, olha o que vai dizer também. E tendo cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera aos gentios por intermédio de seu ministério. Eu fico imaginando Paulo chegando a esses irmãos e, de fato, relatando tudo aquilo que Deus havia feito até agora, através de sua vida. O que nós temos acompanhado aqui nessas 85 pregações até agora, de fato, Paulo foi um instrumento para que centenas, milhares de pessoas se convertessem. Eu imagino Paulo sentado conversando com aqueles irmãos, dizendo: olha, abrimos tantas igrejas nas viagens missionárias, instituímos presbíteros, bispos, pastores para cuidar do povo. O Senhor tem feito grandes coisas, sinais, prodígios. Deus tem operado através de nossas mãos. E desta forma, o próprio Deus tem sido glorificado. E é claro, também passamos por perseguições, apedrejamento, sofrimento e tantas outras coisas. Mas o mais interessante e fundamental é que Paulo ele vai dizer assim: e tendo-os cumprimentado, relatou uma a uma as coisas que Deus fizera por intermédio de seu ministério. Quem fez? Deus. Paulo, em todo o tempo, não esquece de dar glória a Deus. Ele sabe que, de fato, ele é apenas um instrumento. Quem, na realidade, faz é Deus. Portanto, quando pessoas dizem: olha, através da minha pregação, não sei quantas pessoas se converteram. Não, não foi através da sua pregação, foi Deus através da sua pregação. Olha, eu orei e o fulano foi curado. Não foi apesar de você. Foi Deus usando a sua vida como instrumento para que a pessoa pudesse ser curada. Mas não podemos esquecer jamais de dar toda a glória a Deus. É Deus quem faz, nós somos apenas um instrumento. E aqui, de fato, tem uma lição muito importante para os obreiros. Quem é obreiro? Aquele que faz a obra, aquele que participa. No nosso caso, líderes de pequeno grupo, pastores e por aí vai. A Bíblia diz que aqueles homens, de fato, de Jerusalém, se alegraram em ver Paulo sendo um instrumento de transformação e salvação. E a mesma coisa deve ser comigo e com você. Nós devemos, de fato, nos alegrarmos quando vermos Deus levantar pessoas para que outras pessoas conheçam o Evangelho. Quando nós vemos, de fato, Deus usando irmãos para que, através da pregação e da vida dele, pessoas sejam alcançadas, este é um motivo de alegria. É isso aqui que Paulo está dizendo. Portanto, quanto mais pessoas forem instrumentos na mão de Deus, é melhor. Aqui na nossa igreja é a mesma coisa. Quanto mais pessoas, por exemplo, aparecerem para tocar, é melhor. Aqui não é uma briga para ver quem faz, mas cada pessoa que Deus levanta, cada um que vem e, de fato, agrega, seja no louvor, seja para começar os cultos, seja para pregar, seja para liderar os pequenos grupos, essas pessoas que Deus tem levantado são motivos de alegria. É isso que Paulo vem dizer, é isso que Tiago e os irmãos estão dizendo, devemos nos alegrar. E, é claro, pastor, é verdade que Deus usa alguns mais que outros? Sim, é verdade. É verdade que nesta vida Deus honra uns mais que outros? Óbvio que é verdade. Mas independente disso, devemos nos alegrar. Lembro do Paul Washer falando que é fácil, por vezes, a gente fazer assim de oração, né? Ó Deus, que teu evangelho de fato vá para todo lugar. Usa a minha vida como instrumento em tuas mãos. Essa oração a gente tem o hábito de fazer. Glorifica o teu nome através da minha vida. Enche essa igreja e faz de mim um instrumento. E a oração, Deus, faz a igreja crescer, mas usa o irmão, não tem problema eu ficar aqui não. Se o nome do Senhor for glorificado através da vida do outro, sendo um instrumento, que seja. Essa oração talvez já seja um pouco mais difícil. Mas nós devemos nos alegrar com cada pessoa que Deus levanta. Só que, após a alegria desses irmãos, nós vemos que de fato surge ali a primeira tensão, como diz no verso 19. E tendo-os cumprimentado, relatou-lhes uma a uma as coisas que Deus fizera entre os gentios
por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido, e todos zelosos da lei. A fé cristã ela havia se espalhado de uma forma absurda. Muitos judeus haviam de fato se convertido ao cristianismo. Só que esses milhares de judeus, como Tiago relata, como aqueles homens dizem, aqueles judeus, eles ainda permaneciam agarrados à lei mosaica. Eles cresceram uma vida toda fazendo aquilo e de repente se convertem. Você sabe, não é do dia para a noite que mudamos os hábitos, a forma de agir. Eu não sei quanto a você, mas eu fui católico por 21 anos. Eu fui ensinado desde que eu me lembre. Passou na frente de uma igreja. Aí eu me converti. Eu passava na frente das igrejas evangélicas, fazia o quê? Não, mas calma aí, agora não precisa. Demora. E para tirar o Nossa Senhora do vocabulário? Nossa Senhora, que difícil. Agora falei de brincadeira, tá, gente? Eu falei de propósito. Mas sabemos, dificílimo. Agora, imagine, esses judeus, a vida inteira, de fato, eles eram religiosos assíduos. Alguns vão dizer que até o Bar Mitzvah, que era os 13 anos, os jovens judeus haviam decorado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não eram 5 versículos, nem 5 capítulos, 5 livros. Então, esses judeus que haviam se convertido, eles de fato ainda estavam enraizados no judaísmo. É por isso que na parte B aqui ele vai dizer justamente isso, né? Milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Ou seja, mesmo sendo cristãos, tendo crido em Cristo, eles continuam circuncidando, eles continuam fazendo as dietas, eles continuam guardando o sábado, as festas e por aí vai. E qual que é o problema aqui que Paulo e os irmãos estavam enfrentando? Esses judeus tinham ouvido uma série de boatos a respeito de Paulo. De que Paulo, de fato, estava dizendo que a lei de Moisés não presta mais. Que Paulo estava dizendo que não precisava ensinar os filhos mais aquilo que Deus falou por intermédio de Moisés. É tão certo que eles relatam isso aqui no verso 21. Acompanhem comigo. Atos 21, 21. Eles têm sido informados a teu respeito, aqui Tiago falando a respeito de Paulo. Eles têm sido informados a teu respeito de que ensinas a todos os judeus que entre os gentios se afastarem, eles têm informado a teu respeito de que ensinas a todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os costumes da lei. Veja, era boato, mas todo mundo pensava isso. Eles temiam que, de fato, Paulo estava ensinando as pessoas a abandonarem aquilo que Deus ensinou até aquele momento. E sabemos que não é isso que Paulo fez. Paulo, ele não diz, olha, esqueçam a lei de Moisés. Ele apenas dizia, a lei de Moisés, todas essas partes se cumprem em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, hoje não é necessário mais oferecer sacrifício, fazer todas aquelas cerimônias, por aí vai, por quê? Porque o Cordeiro de Deus cumpriu esta parte. O que Paulo ensinava era apenas isso. E qual que era a dificuldade de Paulo agora, juntamente com aqueles irmãos? Paulo, ele precisava mostrar para aqueles irmãos que ele não era contra a lei, ao mesmo tempo que ele não podia negar a sua fé em Jesus Cristo, cumprindo ritos da lei que de fato já haviam se cumprido, como o sacrifício e por aí vai. A igreja aqui de fato estava diante de um perigo terrível. Qual que era esse perigo? A tradição, a cultura, comer, engolir, de fato, a essência do evangelho. Porque havia um risco grande daqueles homens se preocuparem apenas com ritos externos e esquecerem da essência. E nós hoje também sofremos com isso. Valorizar mais a tradição é um perigo. É um perigo. E nós, seres humanos, ainda mais que dizemos que somos conservadores, conservamos aquilo que é bom, nós temos por hábito, às vezes, de fato, de sempre trazer coisas do passado, só que temos que tomar um cuidado para não nos apegarmos muito a essas coisas e esquecermos daquilo que é essencial. Por exemplo, uma vez uma mulher chegou para mim, olha o exemplo de religiosidade moderna. Acabou o culto, eu lembro que eu orei aqui no final, que Deus abençoe a semana, livre-nos do pecado, nos guie, pronto, amém.
Aí acabou o culto, ela veio e falou assim: bem, pastor, aqui na igreja não tem a bênção apostólica? Eu falei: como assim? O senhor não falou que as consolações do Espírito, papapá, seja convosco, que a igreja diz amém. Ou seja, para ela não valeu o culto, porque eu não terminei usando exatamente aquelas palavras que ela a vida toda, dentro da igreja evangélica, aprendeu. Você consegue ver que até cristãos evangélicos podem ficar apegados ao tradicionalismo. Nós somos tentados a transformar o evangelho em religiosidade. Mas qual que é a solução para esse problema? Para que, de fato, as pessoas não achassem que Paulo, sendo livre em Jesus Cristo, era um violador da lei. A resposta vem nos versículos adiante, 22 a 24, que é o meu segundo princípio. A liberdade cristã não anula a responsabilidade. Acompanhe comigo, versículo 22 até o 24, por favor. Que faremos então? É a dúvida, né? E agora, Paulo? As pessoas acham que você não cumpre a lei de Moisés. E ele diz: não, mas muitas coisas já se cumpriram. E aí, como que a gente resolve? Verso 22. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste, ou seja, todo mundo te conhece. 23. Faze, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que fizeram um voto. Leva esses homens contigo e purifica-te com eles. Paga por eles as despesas para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que aquilo que ouviram a teu respeito é falso, mas que também tu mesmo andas corretamente guardando a lei. Ou seja, para evitar escândalos, Tiago sugere o seguinte: Paulo, tem um grupo de homens aí, eles fizeram um voto. Você precisa ir a esses homens e dizer: olha, eu quero cumprir esse voto junto com vocês. Havia um ritual ali. Então, Paulo aceita. Isso não significa que ele abriu mão do evangelho e se submeteu ao legalismo de jeito nenhum. Paulo aceita o conselho de Tiago, porque ele aqui, na verdade, está apenas fazendo aquilo que ele ensinou aos coríntios. Lembra que ele ensinou aos coríntios? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. Para os judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ou seja, Paulo ele aceita a sugestão de Tiago, para que ele possa de alguma forma não escandalizar e ganhar aqueles homens ali. E o que era o voto, como nós lemos aqui no verso 23? O contexto aqui, de fato, no grego, vai dar a entender que é aquele voto do Nazireu. Lembra que Sansão tinha? Se você ler ali Números capítulo 6, está todos os detalhes. Mas basicamente é o seguinte: se consagrar a Deus, se abster de vinho, não tocar em coisas mortas e principalmente deixar o cabelo crescer. Era basicamente. Só que Paulo ele chega quando os homens estão quase terminando o voto, ou seja, acho que não havia uma melhor hora para chegar, né? Falta quanto tempo para entregar esse voto aí? Um dia. Opa, vou fazer. Imagina o seguinte: a igreja fazia jejum de uma semana. Aí chega no último dia, o Robson: pastor, posso participar? Pode. Passou fome um dia só. Bom para ele. Mas Paulo de fato fez isso. Foi uma boa hora, então ele foi participar daquele voto com os homens. E depois do período, o que se fazia? Se cortava o cabelo, levava um sacrifício e pagava algumas custas que tinha ali no templo. Esses homens, então, eles terminam o voto e Paulo vai junto com eles. Paulo basicamente só fez a parte de pagar a licença que tinha no templo. Levou o carneirinho, pagou a licença do sacerdote, que tudo tinha um preço ali também. Ele disse: vocês estão vendo? Eu cumpri a lei junto com esses homens aqui. Ou seja, Paulo, ele não era contra o cristão manter lei, a lei de Moisés, manter os votos, cumprir a dieta, ou nem mesmo guardar o sábado. Paulo não é contra isso. Ele era contra sacrificar cordeiro, porque Cristo foi sacrificado. E ele era contra acreditar que cumprir os ritos da lei, de fato, gerava salvação. Claro que não. Mas não há problema nenhum em se cumprir aquelas coisas ali. Ou seja, Paulo ele não nega a sua fé, mas ele pensa e age para não confundir os irmãos fracos. O que seria isso de forma prática para mim e para você hoje como igreja? Primeiro, eu e você devemos aprender a distinguir aquilo que é essencial daquilo que é secundário. Paulo tinha isso em mente. Por que eu digo isso? Porque há ocasiões que, de fato, você vai ser chamado a abrir mão de coisas que são importantes para você, mas que não são essenciais em relação ao evangelho e para o progresso do reino. Nessas horas, devemos abrir mão. É basicamente isso que Paulo está falando. Olha, eu não preciso cumprir esses votos, mas para que não se escandalize, para que eles vejam que, de fato, eu não sou contra,
vou fazer com eles. Aí eu entro naquele exemplo que eu já dei diversas vezes, você vai me ouvir de novo. A igreja que meus pais frequentavam, não pode comer carne de porco. Meu lanche preferido, X-Bacon. Toda vez que eu saía para comer lanche com eles, o que eu fazia? Pedia X-salada. Eu olhava o bacon fritando, ficava até louco. Mas por amor a eles, o que eu fazia? Não vou. Imagina o seguinte, que vem uma irmã para a nossa igreja, e ela tem o hábito de usar o véu. Pode? Pode, óbvio que pode. Não vamos proibi-la de usar o véu. Só não deixaremos ela dizer que o uso do véu, de fato, implica em salvação e condenar as demais irmãs que não usam. Porque não cremos dessa forma. Ou seja, esteja pronto a abrir mão daquilo que não é essencial. Eu não tenho problema com muitas coisas. Se não escandaliza o próximo, imagina o seguinte, apesar que faz tempo que eu não vejo isso, mas eu lembro que onde eu morava em Aparecida antes, tinha festa de Cosme e Damião. Gente, pegava muito doce. Fazia o bonecão do Judas, lembra? Ia lá na frente dos bares, pedindo bala. Se não dava, pão duro, miserável, pão. Coisa de moleque, né? Pastor, mas era consagrada a Cosme e Damião, eu não sabia, né? E se alguém te dá esse doce hoje? Se for paçoca ou doce de amendoim ainda, eu nem penso duas vezes, mando para dentro. Eu não tenho problema nenhum com isso, comer esse tipo de coisa. Mas se tem um irmão do meu lado que de fato acha meio escandaloso, não tem a fé o suficiente, Paulo diz, olha, por conta disso, resolva abster. Se alguém oferece para você lá, ô fulano, vamos lá comer um estrogonofe lá em casa? Você, vamos? Foi com a galinha preta que eu acabei de pegar na encruzilhada ali, você se importa? Eu mando para dentro, tô nem aí. Agora, se tem um irmão mais fraco na fé, aí você fala, não, calma aí. Então, por amor a ele, fazer o quê? A gente dá um jeito e não faz. É assim que Paulo está dizendo que nós devemos fazer. Se escandaliza o outro, a gente evita. Agora, se você não tem problema, tudo é santificado em Deus. Eu falei uma vez aqui, uma vez eu fui um aniversário bem familiar, e os irmãos que me chamaram, eles ficaram até meio sem jeito, porque, pastor, chamamos o senhor aqui, mas eu não sabia, o parente nosso aqui chamou o outro lá que é macumbeiro para fazer o almoço. E pensa numa muqueca, eu nunca tinha comido aquele negócio. Peixe, aquele negócio, nossa, delicioso. Daí ele falou assim, o senhor se importa? Eu falei, óbvio que não. Enche meu prato aí, tô nem aí. Chegou aqui, orei, não, fiz assim, né? Orei. É que eu falei do catolicismo ali. Tá aqui, orei, acabou. Não tem problema. Tô nem aí. Pastor, mas o macumbeiro fez a comida, você vai comer, você acha que vai fazer o quê? O capeta, o demônio vai entrar em mim a hora que eu colocar a colher na boca? Não. E além do mais, se a comida que o macumbeiro fez tem o poder de me destruir espiritualmente, eu prefiro ir para a macumba, que o Deus dele é mais poderoso que o meu. Só que Paulo diz, se não há problema, se não escandaliza ninguém, coma, faça melhor. Mas a partir do momento que alguém possa se escandalizar, ele diz, nesses momentos devemos de fato abrir mão. Não porque é pecado, não porque é errado, mas para não ferir a fé daquele que ainda é fraco, daquele que ainda não entendeu. Então é basicamente o que Paulo está fazendo. É assim que Paulo vivia, é assim que Paulo fazia, e ele se preocupava. Não ser um escândalo para os outros, mas ao mesmo tempo ele sabia, eu tenho liberdade em Cristo para fazer o que eu quiser, para comer o que eu quiser, para guardar o dia que eu quiser, para cumprir determinado voto ou não. Por outro lado, quando nós sabemos essa diferença daquilo que é essencial e daquilo que é secundário, primeiro que vai nos ensinar, adiante de circunstâncias difíceis, a não abrir mão daquilo que a gente crê. Porque se algo de fato é essencial, meu irmão, daí você tem que arrumar briga. Daí não importa quem diz, quantas pessoas dizem. Não, mas todo mundo fala tal coisa. Se é algo essencial em relação à fé, vá contra todo mundo. Agora, se é algo secundário, você aprende de fato, né? Às vezes tem que abrir mão. Paulo, ele fez aquilo por amor, não por medo da tradição. Ele sabia, não, eu vou cumprir o voto porque por amor aos meus irmãos. Não que isso vai me fazer mais espiritual, mas eu faço por amor aos meus irmãos. Portanto, a liberdade cristã nos chama a considerar o próximo e, por vezes, abrir mão dos nossos direitos por amor ao outro. E terceiro e último para encerrar, põe por favor, Miguel.
Terceiro, não comprometa a essência do evangelho. Versículo 25 e 26. Acompanhe comigo, por favor. Todavia, já escrevemos quanto aos gentios que têm crido, dando parecer de que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade. No dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens, purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, quando seria feita a oferta a favor de cada um deles. Até aí tá bom. Primeiro que, eu já falei sobre esse assunto aqui, né? Lá no capítulo 15. O que na verdade está acontecendo aqui é que eles estão relembrando aquilo que foi decidido lá no Concílio de Jerusalém, sobre qual peso deve se colocar sobre os gentios. Faz isso aqui, se abstém em relações da imoralidade e carne sufocada e por aí vai. Isso aqui que eles falaram. Agora, o mais importante aqui era, não traga elementos da lei para os que estão se convertendo agora. Nós não devemos obrigar aqueles que estão se convertendo, os ímpios, a guardar os rudimentos da lei de Moisés, principalmente os que passaram. Você pode pensar assim, pastor, mas isso era só em relação lá. Eu falei, não, hoje, quantas vezes eu já vi igreja aí que você tem que usar o kippah, sabe aquele lá do judeu? Tem que usar. Fui uma vez numa igreja em São Paulo, e tinha uma arca da aliança enorme que traz assim, enorme, mas o tamanho da parede mesmo, literalmente. Porque eles achavam que ali, e detalhe, era atrás do véu ainda, um véuzinho na frente assim, você só olhava, né, dá para ver que tinha ali atrás. Tem igrejas que ainda tem muito desse tradicionalismo judaico. E o que eles decidiram lá no concílio, em Atos 15, é o quê? Não coloque esse peso sobre as pessoas, é desnecessário. Ou seja, Paulo, ao participar daquele rito, ele não estava afirmando que a lei era necessária para a salvação, mas ele estava apenas demonstrando um amor fraternal para não escandalizar aqueles irmãos. Mas não que aquilo fosse necessário. Ele respeita a cultura judaica, mas ele não compromete o evangelho. Eu e você devemos agir da mesma forma. Não há problema em respeitarmos coisas culturais, desde que de fato essas coisas realmente não afrontem a nossa fé. Não há problema em relação a essas coisas. Respeitamos a tradição daquilo que não é pecaminoso. Por isso nós não vemos problemas em respeitar coisas que não ferem aquilo que Deus ordena. Quer um exemplo bem prático? Por exemplo, aqui, sabia que a aliança, o símbolo do casamento, não tem um mandamento na Bíblia que você tem que usar? Não tem. Isso aqui foi inventado por volta de 3000 a.C., lá no Egito. Redondinho, porque o símbolo da eternidade, né, que fica ali girando, girando, girando. Aí os romanos e os gregos adotaram este símbolo e padronizaram como colocar no dedo anular esquerdo, porque segundo o mito, segundo a lei deles, o dedo anular esquerdo, existe a vena amoris, a veia do amor, que é uma veia que liga do dedo ao coração. Por isso tem que ser no dedo anular esquerdo. Isso é mito, não tem nada que de fato comprove isso daí. E a igreja cristã incorporou isso. E por que nós usamos? Porque, ora, não há um mandamento. Mas quando você vê um homem com uma aliança dessa aqui no dedo, ou uma mulher, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Fulano é casado. Ou seja, já coloca um bloqueio. Pelo menos era para colocar, né? É tão importante um símbolo desse aqui, que não tem nada de cristianismo nisso. A minha aliança que eu casei mesmo, eu perdi jogando futebol. Aí eu comprei, depois eu só comprei essas daqui, né? R$5, agora aumentou lá no chinesinho, tá 8. Inflação tá terrível, né? E tipo assim, eu tenho umas 4, 5 dessa aqui. Eu tenho aqui, eu uso, eu deixo uma na carteira, deixo uma no carro, deixo uma na minha estante. Onde que eu vou tem aliança. Porque eu não gosto de ficar com isso aqui, eu só ponho para sair. Não gosto de usar. Eu só ponho por causa disso mesmo. Vou correr, vou à academia. Se eu for sem isso aqui, já era. Dá ruim. E veja, é um símbolo, apenas um símbolo. Mas eu lembro que depois que eu perdi, eu fiquei um tempão sem. Falei, não, porque óbvio, eu acredito. O amor pela minha esposa não está nisso aqui, ó. Agora eu não amo mais a Raquel. Agora eu amo. Não, óbvio que não. Só que eu lembro que eu fiquei um bom tempo sem isso aqui. Aí eu estava fazendo uma visita por irmão uma vez, e a esposa dele reclamou. Pastor, fala para o meu marido usar aliança. Eu falei, irmão, por que você não usa? Ele falou, pastor, se o senhor não usa, eu também não uso. Eu falei, nossa. Aí eu sendo mau exemplo aí, tá vendo? No outro dia fui, já comprei uma dúzia lá no chinesinho, já agora tem aliança para todo lado. Vamos 10 dedos com aliança aqui, vai ver só.
Eu estava sendo um mau exemplo. Mas a aliança é algo que não é um mandamento. Mas convenhamos, é uma boa tradição ou não é? Se você não usa, irmão, passe a usar a partir de agora. Compra lá, R$ 8. Tem como você reclamar, né? 8 conto. Dura ele 2 meses. Mas dá para usar. É uma boa tradição. Outra tradição que não tem nada no cristianismo, mas que é boa. Casar de branco. A noiva. Sabia que não há um mandamento bíblico que a noiva deve casar de branco? Isso aí surgiu em 1840, quando a rainha Vitória da Inglaterra casou. Antes dela casar de branco, se casava de colorido. Era uma de vermelho, uma de rosa, uma de preto, uma de azul, tudo que é tipo de cor. Mas vamos dizer que esta é uma tradição ruim? Claro que não, é uma tradição boa. Portanto, a tradição, ela tem o seu lugar, mas ela não está acima de Cristo. Naquilo que não é essencial, eu e você como cristãos, devemos aprender a não abrir mão. Ou melhor, né, se é algo essencial, não abra mão. Agora, naquilo que não é essencial, aprenda a ceder por amor ao outro. É isso que Paulo está fazendo. Olha, se eu abrir mão disso daqui, que não é o centro do evangelho, por amor a esses irmãos, o evangelho, de fato, é mais propagado, o reino avança, farei. Agora, naquilo que é... Muito obrigado, menininho. Olha para cá, por favor, gente. Naquilo que não é essencial, o cristão deve aprender a abrir mão, por amor ao avanço do reino. Para encerrar, talvez o que define melhor isso aqui é a frase de Agostinho de Hipona. Coloquei ali, Miguel. Agostinho diz assim: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em tudo, caridade. Caridade no sentido de amor. No essencial, somos unidos. É assim que deve ser. No não essencial, nós devemos ter liberdade. E às vezes até deixar de fazer aquilo por amor ao outro. Mas em tudo, amor. Amém, meus irmãos?